Nós estamos falando de Gênesis, no princípio, Cristo. Estamos olhando para o primeiro livro da Bíblia e notando quanto esse primeiro livro da Bíblia já revela de maneira muito efetiva, clara, o assunto principal de toda a Bíblia, que é apenas um, ou seja, Cristo. Nós temos falado isso várias vezes aqui nessa série, é importante. Quando nós vamos para a Bíblia e não vamos para a Bíblia procurando Cristo, nós inevitavelmente estaremos indo para a Bíblia com uma visão distorcida ou com os óculos errados. Porque a Bíblia, palavra de Deus, é a revelação do plano redentor de Deus em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. E isso fica claro, como nós vimos no começo dessa série, desde o primeiro capítulo da Bíblia em Gênesis. Passando pela história da criação, dos primeiros seres humanos, de Caim e Abel, de Noé. E aí nós vimos na semana passada, e vamos continuar a ver hoje, um pouco da história de um homem chamado Abraão, que é considerado por muitos povos o pai da fé. Um dos primeiros homens da história que tiveram um relacionamento não só profundo com Deus, mas um relacionamento missional com Deus. Porque Abraão recebeu de Deus o mandato de ser bênção na vida de outras pessoas. E esse é um mandato que faz parte, como nós vimos na semana passada, da nossa vida e da caminhada da igreja até os dias de hoje. Hoje nós vamos ver um texto extremamente dramático da vida de Abraão. Para mim, um dos piores momentos, se eu tivesse que opinar, nos piores momentos, não porque o momento é ruim, mas porque é dramático, é angustiante, da vida desse homem, eu escolheria esse momento. A vida de Abraão, resumindo um pouco, diz que Deus falou para ele, como nós vimos semana passada, eu vou fazer de você uma grande nação. Os seus descendentes vão ser tão numerosos que não vai dar para contar. Seria como querer contar as estrelas do céu ou a areia da praia. No entanto, havia um pequeno problema nessa história. A esposa de Abraão era estéril, Sara. Há uma série de acontecimentos na história. Abraão tem um filho com uma das suas empregadas. Porque chega uma hora que a família toda imagina assim, puxa, já que Sara é estéril, então talvez o que Deus queira é que o filho venha através de uma das servas. E antes que você faça aquela crítica absurda, esse tipo de costume era muito normal na época, não era considerado um desvio moral e ético. Tanto é que quem sugere isso é a própria esposa de Abraão. Olha, talvez fosse melhor que você tivesse um filho com a serva e não comigo, porque eu sou estéril. E aí Sara já estava chegando numa idade avançada, Abraão também já estava chegando numa idade avançada, até que ele é visitado por 2 anjos, e ele não sabe que aqueles homens que estavam ali eram anjos, que pernoitam ali na casa dele, e eles vêm com uma notícia, dizendo assim, Abraão, em 1 ano, dessa data que nós estamos dizendo para você, daqui 1 ano, você será pai, porque Sara vai engravidar. Sara, vejam só que interessante, o que ela estava fazendo nessa hora que Abraão estava conversando com os 2 anjos que Deus tinha enviado? O que Sara estava fazendo nessa hora? Preparando a sobremesa? Não, ela estava atrás da porta ouvindo a conversa. E aí então ela riu, porque ela olhou para ela. E Sara já era assim, não era mocinha. Sara devia ter... Os estudiosos variam, mas ela tinha aí já, pelo menos, chutando baixo, os seus 75. Aí imagina, chegando para uma senhora lá, a senhora vai engravidar. Olha... E Abraão já estava beirando 100. Vamos combinar que já não era aquela época do casal tá pensando em um Lionel Richie, a Cidra Cerezé, aquela coisa toda. Já era hora de estar pensando em outra coisa. Viagem para Poços de Caldas, comprar bordado em Monte Sião. Não
mulher para estar pensando essas coisas, mas os anjos vieram e falaram que ia ter filho. Sara riu. E aí, inclusive, os anjos falaram assim, olha, e por que Sara riu? O nome do moleque vai ser Isaac, que é riso, alegria, alguma coisa assim. Não deu outra. Passa um tempo, Sara começa a notar que ela está meio estranha, ela vai fazer a endoscopia, não é? Aí ela nota que ela está assim, chorando fácil, mas chorando qualquer coisa. Assistiu lá propaganda de Doritos, chorou. Ela estava com oscilações hormonais, tentou agredir Abraão. Aí Abraão olhou para essa mulher e falou, essa mulher está estranha. Ela foi para o ginecologista, pedir lá, olha, o meu remédio lá de hormônio não está funcionando. Aí fez o exame e não deu outra lá, estava grávida. Aí nasceu a criança. Imagina, a criança virou xodó da coisa toda ali, porque eles já estavam avançados em idade, era o cumprimento da promessa. E aí a criança vai crescendo. Você já imaginou um mimo desse moleque? Devia ser uma coisa insuportável. Esse moleque ia e pensava em correr. Falava, não vai correr aqui. Nunca ralou o joelho, aquela coisa toda. O texto que nós vamos ler diz assim, Gênesis 22, de 1 a 14. Começa dizendo assim, passado algum tempo, ou seja, o moleque cresceu, já estava aí na sua pré-adolescência, adolescência. Passado algum tempo, Deus então resolve pôr Abraão em prova. E vai mexer com uma parte muito, muito complicada da vida desse casal. Porque a Bíblia diz assim, passado algum tempo, depois que tudo isso que eu disse aconteceu, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Dica, se estiver no seu quarto à noite, apareceu uma voz e chamar o seu nome, corre para baixo da cama. Porque é rolo. Não há nenhuma vez na Bíblia que Deus aparece, a pessoa fala, eis-me aqui, e depois de que Deus fala o que tem para falar, a pessoa fala, obrigado, Senhor. Não tem nenhuma vez. Sempre quando Deus fala, sei lá, João, e João fala, eis-me aqui. Passa 2 minutos, João fala, chama o Zé. Em toda a história da Bíblia é assim que acontece, não há nenhum caso diferente. Aliás, um dos grandes temores que nós temos que ter com relação à ação de Deus é que hoje nós perdemos muito desse temor da fala de Deus. A gente fica com a esperança assim, eu quero que Deus fale comigo. E na história, homens e mulheres sempre pensaram assim, Senhor, tem misericórdia se o Senhor falar comigo. E me dá a coragem, a audácia e derrama misericórdia se o Senhor falar comigo. Porque geralmente quando Deus resolve falar com o ser humano, é rolo. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é complicado. Eis-me aqui. Então disse Deus, olha o que Deus diz, para já trazer alegria para aquela manhã, para já trazer paz àquela casa e deixar o pessoal viver sossegado. Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Aí, talvez essa hora Abraão pense, excursão. Vou levar lá o moleque. Deus acho que vai ensinar as coisas boas para esse menino. Por quê? Porque Deus tinha dito para Abraão que faria da descendência dele uma grande nação. Então já estava na hora de fazer um treinamento intensivo. Abraão deve estar pensando, Deus agora vai pegar esse tal de Isaac e vai levar para um workshop. Um workshop de espiritualidade, o menino vai aprender, talvez eu vá levar esse menino, ele vai ficar lá aprendendo, ele vai fazer um seminário intensivo com Jeová, uma coisa maravilhosa, e aí Deus diz, sacrifique-o ali. Fazer o quê? Sacrificar. Mas sacrificar no coração, né? Porque tem aquelas frases que a gente usa, porque o importante... Talvez você olhando não veja, mas Jesus, pelo menos, está presente no meu coração. E você olha para o coração e fala, não está. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu indicarei para você. Vamos parar a história aqui. Você, no lugar de Abraão, diria o que para Deus nesse exato momento? Seja sincero. O que você diria para Deus no lugar de Abraão nessa hora? Quem aqui é pai? Aí as mulheres falam assim, mas pai até faria. Eu discordo. Porque pais que estão aqui, os pais que estão aqui estão com os filhos, só para a gente não gerar nenhum trauma em pais, vamos dar a resposta certa.
Quais são os pais que fariam isso? No tipo, de boa, eu vou mesmo. Até estava esperando. Ah, esse moleque aqui tá dando um trabalho. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha. Ah, mas eu enrosco esse menino é enrosco. É um estorvo para a minha vida. Um dos grandes riscos de nós orarmos está simplesmente no fato de quando Deus resolve responder a nossa oração. Porque já imaginou se Deus resolve responder a sua oração? Senhor, eis-me aqui, usa-me. Aí Deus fala, então agora eu vou usar. Aí você fala, mas Deus, assim eu não gosto, mas é assim que eu quero. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A tua vontade assim na terra como no céu, a partir, ou até qual limite? Porque deve ter um limite estabelecido para a gente falar para Deus, olha, mas daqui para cá eu não vou. Eu vou até o momento em que o Senhor fizer com que eu sirva ao Senhor, e isso me dê segurança, tranquilidade, alegria, sucesso, fama. É muito legal, por exemplo, servir a Deus a partir da teologia da prosperidade, em que você dá 100, Deus tem que dar 1000. Porque quem não quer fazer um investimento a longo prazo desse? Você dá 100, Deus dá 1000, quem é que não quer um negócio desse? O duro é quando Deus diz assim, dá 100, o que eu vou dar de volta para você é a bênção de poder ter dado alguma coisa, só isso. Mas, Senhor, quer dizer que eu vou voltar sem 100 para casa? Eu vou voltar sem 100 para casa, eu vou voltar com a alegria de ter dado 100. Ah, mas assim eu não quero. Mas você orou, seja feita a tua vontade. E uma coisa interessante é que quando a gente ora, Deus não aparece no nosso quarto falando assim, ora aí. Porque senão a gente podia dizer, não, mas eu só orei porque o Senhor apareceu, não me obrigou a orar. Eu só orei sob tortura. Eu só falei aquilo que o Senhor falou. Fala, se não falar, não falar, vai levar chibatada. Não! Acontece que às vezes nós nos tornamos quase que inconsequentes na presença de Deus e diante de Deus, não atentando para o que nós falamos. Provavelmente, é claro que em algum momento da vida de Abraão e Sara, eles disseram para Deus, Deus, o filho que nós temos é teu. É teu, Senhor. Foi o Senhor que deu, foi miraculoso, os anjos apareceram. Se não fosse a intervenção do Senhor, nunca nós teríamos esse filho. Então esse filho é teu. Quantos pais cristãos não fizeram isso? A gente tem o nosso filho, vai lá, pega a criança no colo pela primeira vez, aí diz assim, Senhor, me ajuda a educar, me ajuda a ser um bom pai, uma boa mãe, mas Senhor, eu quero dizer que o meu filho e minha filha são teus. Em algum momento, Abraão, sendo alguém que seguia a Deus e servia a Deus, fez isso. Aí Deus está agora praticamente pedindo de volta aquilo que é dele. Mas quem é que cargas d'água gosta de dar de volta para Deus aquilo que é dele? A gente gosta de tomar posse daquilo que é de Deus. E não de dar para Deus aquilo que é dele. Porque nós achamos que no fim das contas, Deus é aquele ser que existe para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. E ai dele, se ele não fizer isso. Nós nos tornaremos filhos eternamente rebeldes, dizendo, Senhor, o Senhor não atendeu às minhas expectativas, então não dá para andar com o Senhor assim. Não dá para confiar num Deus que a gente não sabe nunca o que vai fazer. A gente ora X, o Senhor dá Y. Em alguns momentos a Bíblia diz que Deus faz isso porque ele sabe que Y é melhor. Jesus uma vez diz assim, qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra? Se o filho pedir pão, ele não vai dar pedra. O problema está no fato de que talvez 99% das nossas orações são pedidos de pedra. E se o filho pedir pedra para comer, o pai vai dar pedra para ele comer? Não vai dar. Vai dar o quê? Vai dar pão. Aí o filho olha e fala assim, mas eu queria pedra. Mas eu não vou tirar pedra. Eu vou tirar pão. Mas pão eu não quero. Vai comer. Vai comer. Quantas vezes a gente senta para comer, quando a gente é criança, lembra? O pai fazia o prato, a mãe fazia o prato, você olhava e tinha lá, sei lá, qualquer coisa verde. Qualquer coisa verde. Você falava o quê? Não vou comer. Vai. Não vou, vai. Vai. E às vezes a gente fala assim, credo, disso eu não gosto. O que você falou? Repete. Né, Job? Job já deve ter passado por... Quantas vezes você apanhou por causa de comida, Job? Quantas? Você lembra assim? 60? A última vez foi quando? Semana passada? No mês. Olha o que Abraão faz. O texto continua dizendo assim, na manhã seguinte,
Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Já que tem que ir, vai. Que cara louco! Eu tenho para mim, o texto não diz isso. Eu tenho para mim que ele não contou para Sara. Porque se ele conta para Sara, a mulher não deixa aí. Não deixa. A mulher tinha matado o jumento. Olha que ele acorda, o jumento está morto, estraçalhado. Olha, fiz aqui uma sopa. Jumento com mandioca. Tinha feito uma sopa. Jumento, eu fiz uma sopa de jumento com mandioca. Não deixava. Que é isso? Louco! Imagina, você chega em casa e fala assim: oi, amor, tudo bem? Como é que tá? Foi bom dia? Foi bom dia, tranquilo hoje. Até você vê que bom nessa área. Deus falou comigo. Ai, amor, que lindo. Deus falou com você. Deus está falando com a gente. Né? Sabe por quê, Abraão? Porque você é homem de fé. Você é um homem de fé, homem abençoado. Deus fala com você. Você não é igual a esses outros homens por aí. Desgraça. Você é um homem de fé. Deus fala mesmo com você. O que ele falou? Falou que tem que matar Isaac. Você é uma desgraçada, Abraão. Não, sem vergonha, eu falo. Eu devia ter ouvido a minha mãe. Minha mãe falou: não casa com essa desgrama. Mas foi lá e casou. O que você vai fazer? Não, eu vou. Você vai? Você vai como? Eu vou pegar o jumento e vou. O jumento rodava, a hora que Abraão acordava, estava sem as pernas. Irmã, você no lugar de Sara, se soubesse, não faria isso? Amanhã, amor, eu pego o carro, vou levar o nosso filho para ser sacrificado. Você vai pegar o carro, sim. No mínimo ia acontecer assim: amor, vai lá esquentar o carro. E agora não tem mais isso, falou uma coisa tão retrô, né? Negócio de esquentar o carro. Lembra aquela época? A pessoa comprou um Gol 85 a álcool. Tinha que ficar esquentando 6 horas antes de sair. Se você fosse sair para o trabalho às 6 da manhã, você tinha que ligar o carro meia-noite. Deixava lá ligado. Vai lá esquentar. Tinha um afogador. Lembra, Dorival? Vai lá esquentar o carro. A hora que ele fosse esquentar o carro, explodiu o carro. E ele levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. A fé desse homem é estranha. Você notou a última frase? Depois de adorar, nós voltaremos. O que Deus tinha dito que ele deveria fazer? Sacrifique o seu filho. Quando ele vai dizer para os seus servos que eles devem ficar ali esperando, ele termina com qual frase? Depois que nós adorarmos, nós voltaremos. Nós quem? Quem está indo? Abraão e Isaque. Há um texto no Novo Testamento que diz que Abraão tinha uma fé tão grande em Deus, porque ele sabia: Deus vai fazer de mim uma grande nação. Então ele estava assim disposto a sacrificar o seu filho, porque ele tinha fé e sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho depois de morto. Já imaginaram a gente chegar ao ponto de ter uma fé em Deus tão grande que nós sejamos capazes de abrir mão de tudo o que nós temos de mais precioso, porque nós cremos que de alguma forma no futuro Deus vai fazer com que a situação seja revertida? Viver dessa forma beira no mínimo a insanidade, porque vai fazer inclusive com que você tenha uma postura de santidade, de confiança e de fé, mesmo nos momentos em que qualquer pessoa minimamente consciente ia dizer para você: cara, você está louco! Como é que você pode confiar em Deus? E mais, como é que você pode adorar um Deus assim? Porque é um Deus que está pedindo o filho dele, e aí ele está dizendo: eu vou e vou adorar esse Deus. Eu, talvez no lugar dele, iria dizer então: tá bom, então eu até sacrifico o meu filho, mas adorar o Senhor? O senhor está louco? Não é possível adorar o Senhor em alguns momentos da vida. A história de Abraão mostra que é possível. No entanto, veja como essa história agora vai tomando contornos que vão mostrando que essa história não é simplesmente a história de Abraão. Abraão tinha um único filho.
Abraão tinha um único filho. E veja agora a história, os contornos que ela vai tomando. Abraão pegou a lenha para o holocausto. Abraão pega a madeira do holocausto e coloca onde? Nos ombros do seu filho Isaque. Mentaliza a cena. Um filho único que pega a lenha, a madeira e coloca sobre os seus ombros. E ele mesmo, Abraão, o pai, levou as brasas para o fogo e a faca. Quem carrega a lenha para o holocausto? O filho. E quem carrega as armas para a execução? O pai. Se você conhece minimamente a história da Bíblia e for minimamente antenado, você já está notando nessa hora que essa história não é história de um acontecimento daquela época, é uma previsão. Essa história não é a história de Abraão, é a história de um filho que vai colocar a madeira sobre os seus ombros, enquanto o pai, armado, espera para executar o sacrifício. Nunca se esqueça que Deus nunca vai pedir de nós qualquer coisa que Ele mesmo já não tenha oferecido em muito maior escala. Não há absolutamente nada que Deus possa pedir de qualquer um de nós que Ele mesmo não possa dizer, eu já ofereci isso uma vez. Nada. Absolutamente nada. E caminhando, os dois juntos, Isaque disse a seu pai, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa é uma pergunta importante nesse texto. Isaque, que na verdade não é Isaque, ele está dizendo, pai, eu estou vendo que a gente tem tudo aqui para o sacrifício. Só está faltando uma coisa nessa história que eu ainda não vi aparecer. Cadê o cordeiro? A resposta de Abraão prova de que essa história não é essa história, mas é uma outra história. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover, de providenciar o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que Abraão talvez não sabia é que essa promessa demoraria milênios para se cumprir. Muitos anos iriam se passar até que definitivamente Deus provesse o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não importa a circunstância, é interessante que a resposta de Abraão para Deus é sempre a mesma. Ele está em casa, tranquilo. Deus o chama e ele diz, eis-me aqui. Ele está prestes a sacrificar o seu filho. Ele pega uma faca e vai passar na garganta do seu filho. O anjo diz, Abraão, e ele diz o quê? Eis-me aqui. É absurdo imaginar que a obediência e a resposta desse homem a Deus não é condicionada de maneira nenhuma a qualquer circunstância. Ele sabe que Deus não deixa de ser Deus, mesmo quando tudo parece e tudo dá mostras de que Deus simplesmente não está presente. Ele sabe que o fato dele não compreender a ação de Deus não tira o fato de que Deus continua sendo Deus. Ele consegue compreender que mesmo que ele não veja o fim da estrada, ele sabe que não importa onde a estrada termine, Deus está lá.
Ele sabe que não importa o quão sombria seja a noite, Deus não deixou a noite cuidar de tudo, mas Ele é Senhor da noite. Abraão é um cara que sabe que quando o sol brilha e tudo está bem, é Deus que está controlando. E sabe que quando todas as coisas saíram de controle e você está na beira de um precipício, Deus continua sendo Deus. E Deus chama Abraão, tanto no momento de calmaria, quanto no momento de angústia, e a resposta de Abraão para Deus é: Senhor, o Senhor sabe, eu estou aqui, é só dizer o que o Senhor quer que eu vou fazer. E dizer isso, quando você está na sala da sua casa, assistindo televisão, lendo a Bíblia e dizendo: puxa vida, Senhor, eis-me aqui, me manda, é uma coisa. Dizer isso quando você está com uma faca, prestes a passar na jugular do seu único filho, é uma coisa completamente diferente. O teor não muda. Porque Abraão sabe que se nós vamos reagir ao nosso Deus, a nossa reação pode ser sempre extremamente confiante. Meu irmão, minha irmã, há algumas coisas em nossa vida que simplesmente são inexplicáveis. E por mais que a gente tente teologizar a respeito, não dá. Por exemplo, é impossível teologizar de maneira minimamente sã num velório, por exemplo. Diante da morte, diante de algumas atrocidades, nós, seres humanos, simplesmente, às vezes, lamentamos. Choramos e dizemos: eu estou aqui, ofereço meu abraço, e talvez não haja palavras para diminuir a dor. Mas Deus continua sendo Deus. Deus é o mesmo Deus no velório e na maternidade. Deus é um Deus que é Senhor de maternidades e cemitérios. O nosso Senhor é Senhor de festa de aniversário e é Senhor da dor. O nosso Deus cuida de nós e nos ama, mesmo quando nós cuspimos ou tentamos fazer isso nele. O nosso Deus compreende quem nós somos e sabe quem nós somos, mesmo quando nós temos que fazer zilhões de terapias para tentar compreender um pequeno espaço da nossa própria existência. Nós podemos não ter todas as respostas. Nós podemos não ter todas as equações muito bem resolvidas. Nós podemos estar, inclusive, hoje, num momento de profunda angústia, imaginando que a semana que vai chegar vai ser uma semana extremamente complicada, tendo em vista o que aconteceu na última sexta. No entanto, não importa o que aconteça, amanhã é segunda-feira, onde é que Deus está? Deus já está lá. Porque Deus é Senhor da segunda-feira. Deus é Senhor dos dias mais bonitos da nossa vida. E Deus é Senhor dos dias mais sombrios. E a mesma expressão de Deus no dia de alegria acontece no dia de tristeza. Filho, eu amo você. E ama de uma tal forma que Ele não vai nos tratar segundo o que nós queremos. E sempre irá nos tratar segundo o que nós precisamos. Essa é sempre uma das maiores manifestações de amor de um pai pelo seu filho. Já imaginaram se nós pais fizéssemos absolutamente tudo o que nossos filhos querem? Nós teríamos criado os pequenos demônios que vão ganhando corpo conforme crescem. Quem aqui é pai sabe que quantas vezes a gente disciplina os nossos filhos e o nosso coração mói. Não é pais e mães, sabe do que eu estou dizendo? A gente disciplina o nosso filho. E é angustiante para a gente fazer aquilo. Às vezes o pai não tem coragem e fala: vai você, amor, vai você. Hoje é você que vai. Aí a mãe: hoje é você. Aí às vezes ficam os dois no quarto. Eu não vou. Hoje não vai ninguém. Mas a gente faz isso porque sabe que isso é necessário. Provavelmente nos momentos de maior angústia da sua vida, Deus estava presente de uma maneira tão amorosa que quando tudo for revelado por completo, a única coisa que sobrará fazer é louvor. E nós o louvaremos eternamente. Sabe por quê? Porque Deus providenciou o cordeiro para o holocausto.
Deus providenciou o cordeiro para o holocausto. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Nada. Agora eu sei que você teme a Deus. Porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E eu sei o que é isso. Porque Deus está dizendo, eu não vou negar meu único filho. Eu não vou negar meu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou o carneiro e sacrificou-o como holocausto no lugar do seu filho. Gente, se essa história não é a história de Cristo, de quem mais vai ser? Se essa não é a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um cordeiro totalmente inocente, porque veja, se há alguém inocente nessa história, é esse cordeiro. Ele simplesmente está lá preso nos arbustos. A gente pode olhar para essa história e pensar, por que isso? É injusto, é totalmente injusto que um inocente morra no lugar de alguém. É por isso que essa história não é a história de Abraão e Isaac, é a história de Cristo morrendo em nosso lugar. O único inocente, o único justo, morrendo no lugar de gente podre e pecadora como eu e você. Nós não merecíamos. Mas a cruz é a manifestação maior da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Um Deus que nunca deixará de nos amar, mesmo que nós a cada dia vivamos de uma tal forma que nós imaginemos, Deus não ama mais. E Deus continuará amando, e Deus continuará amando. Porque Deus é bobo? Não, porque Deus é amor. Abraão deu àquele lugar o nome de Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Muitas pessoas na história viveram a esperança. Um dia Deus trará o Messias. Nós vivemos a conclusão. O Senhor proveu. Uma das grandes maravilhas do Evangelho é saber que um Deus que deu o seu único filho, como diz a Bíblia, não nos dará de graça, junto com Ele, todas as coisas que a gente precisa. O problema é que nós lutamos por aquilo que nós não precisamos, enquanto não celebramos aquilo que precisamos e já temos, porque Deus providenciou na cruz. Quais são as coisas que você de verdade precisa para viver bem com Deus, que Ele não providenciou ainda? Se você fizer a conta, você vai notar, nenhuma. Tudo que nós precisamos para viver em paz com Deus, que é o que de verdade importa na vida, nós simplesmente já temos, porque Deus proveu. Aquilo que Abraão estava profetizando, o Senhor proverá, aconteceu na cruz. Jesus é a provisão de Deus sobre o pecado e a maldade no mundo, para que agora todos nós possamos viver eternamente em paz com Deus. Muito embora a vida de Abraão continua depois, e ele tem percalços. Ele tem percalços. Mas ele sabe que um dia ele estaria diante do seu Senhor, e tudo ficaria muito claro. E quando as coisas ficarem evidentes e claras, nós faremos o que é inevitável fazer. A Bíblia diz que nós o adoraremos para todo sempre. Até que chegará um dia em que tudo ficará tão evidente, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amanhã é segunda, Deus proveu. Próxima semana, Deus proveu. Talvez aquilo que nós não temos, porque Deus proveu. Porque o importante para Deus não é o que nós temos, é o quanto o que nós temos nos aproxima dele e nos faz louvá-lo como Deus e como a coisa mais importante que nós temos. Até que tenhamos uma fé suficiente para dizer, Senhor, qualquer coisa que nós tivermos em nossa vida, que não estiver no seu local adequado, ou seja, abaixo do Senhor, tira de nós.
E que ao tirar de nós tenhamos a paz de poder dizer: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Nós estamos caminhando há 11 anos. Nós podemos não saber muito do que vem pela frente. Nós podemos sonhar, podemos projetar, mas se há uma coisa que nós precisamos compreender é: o Senhor proverá. E nós só queremos, de verdade, aquilo que Deus tem para nós. Nós não queremos absolutamente nada que não seja da vontade do Senhor, que não esteja na palavra de Deus, seja lá o que for e custe o que custar. Porque sabe, nós já temos o que precisamos. O Cordeiro de Deus já foi morto na cruz em nosso lugar e ressuscitou, nos tornando justos diante de Deus. Assim, a vida que nós vivemos aqui, nós vivemos para a glória do Senhor. E quando a morte chegar, nós simplesmente glorificaremos com a nossa morte ao entrarmos para a vida eterna, vivendo plenamente toda a provisão de Deus em nós e através de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E que o Senhor faça reconhecer que a história de Abraão, a história de Isaac, não é a história de Abraão e Isaac, mas é a história de um pai que um dia sacrificou o seu único filho, porque nos amou. Porque nos amou. Amou a mim e amou a você. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que nos faça de nós pessoas confiantes na provisão dEle todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque podemos confiar no Senhor. E saber que o Senhor está provendo em nossa vida tudo o que nós precisamos para viver a cada dia. Assim como o Senhor já proveu tudo o que nós precisamos para estarmos em paz com o Senhor na cruz. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, adorado seja o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.